Senhor? Glória a Deus. Muito bom estar recebendo essa imensa oportunidade de levar a palavra do Senhor nesse dia tão especial, que são 11 anos que estamos aqui. Temos ou não temos motivos para ser gratos ao Senhor? Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E eu sei que o pastor já orou, mas eu quero fazer também mais uma vez uma oração. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor, Pai, possa abrir nossos ouvidos, abrir o nosso coração. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor, Papai. Deus, se tiver alguém com o coração fechado, Pai, que o Senhor possa abrir nesse momento, em nome de Jesus, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que a Sua palavra produza frutos, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Eu quero que você abra lá no livro de Colossenses. Livro de Colossenses. Eu gosto muito desse livro. E esse livro ele passa grandes aprendizados para a gente. Se você ainda não leu, leia. Se você ainda não tem costume, nunca leu a Bíblia, se você quiser um conselho, leia Colossenses. Amém? Vai te explicar acerca de muitas coisas, vai te dar dicas preciosas. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Amém? Vou ler aqui no telão juntamente com a igreja, para a igreja, que a minha versão é diferente. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Versículo 7. Enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Meu Deus, somente até aí, você pode tomar o seu assento. Eita, o pastor aqui falou sobre gratidão, não é mesmo? Meu Deus, gratidão. Ah, Jesus. Versículo 6, a palavra nos diz uma coisa que tem que ser base para a gente, tem que ser fundamento. Nós temos que viver assim como Cristo viveu. Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Jesus andou, como Jesus falou, nós temos que imitá-lo, seguir a Cristo. E Jesus, ele deixou essas palavras para nós, para instruir o seu povo a maneira que deve andar, para instruir eu e você como devemos seguir, como devemos nos vestir, como devemos falar, como devemos nos comportar com o outro, com o nosso irmão, como devemos nos reunir como igreja. Jesus deixou todos esses passos. Ele deixou também que ele, assim como ele sofreu, nós também iremos sofrer. Assim como ele venceu a morte, nós também iremos vencer. Assim como ele venceu o pecado, nós também venceremos o pecado. E estamos vencendo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele deixou todos esses passos para nós. Mas é importantíssimo frisar nisso. Da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. É importante a gente ter continuidade. Não se vive Cristo somente um dia. Não se vive Jesus somente uma vez na semana, um culto por semana. Se vive Cristo todos os dias, todos os dias. Todos os dias é preciso levantar da cama e morrer para nós mesmos e deixar Cristo viver em nós. Nós temos que matar a nossa vontade, matar a nossa carne. Eu sei quanto é difícil, vocês também sabem o quanto é difícil. Mas em Cristo, no Espírito Santo, nós recebemos todo revestimento.
nós recebemos todo o poder. E o Espírito Santo está me lembrando aqui agora que foi lida a palavra aqui, em Atos 1, versículo 8, e recebereis virtude dos céus, recebereis o Espírito Santo, a fim de vocês testemunharem Cristo em qualquer lugar do mundo. Então é pelo Espírito Santo, é através do Espírito Santo que nós somos revestidos de tamanho poder, tal poder, que conseguimos vencer a carne, vencer a tentação, vencer o pecado, conseguimos pronunciar a palavra de Deus aos que não conhecem. Sem o Espírito Santo, você e eu não somos nada. E hoje na escola bíblica nós estávamos aprendendo sobre a vida de Sansão. E é interessante que às vezes a gente só conhece alguns pontos da história de Sansão. Mas quando você pega e lê Juízes 13, 14, 15, 16, onde relata toda a vida de Sansão, você começa a ver detalhes que você antes não sabia e que é bem interessante. Uma das coisas que nós podemos ver ali na história de Sansão é que qual era a origem do poder, da força que Sansão tinha? Muitas pessoas vão dizer, era o seu cabelo. O cabelo era a chave do seu poder. Não podia cortar o seu cabelo. Beleza. Mas se a gente for ver a história de Sansão, Sansão dá um segredo, conta o segredo para Dalila, Dalila vai e corta o cabelo de Sansão. Sansão é maltratado, é cego, tem seus olhos feridos, e ele é preso. Só que naquele momento ele ergue aos céus, faz uma oração: Senhor, sê comigo somente mais uma vez. E a palavra fala que o Espírito Santo se apodera de Sansão. Sansão tem a força de derrubar as colunas e matar mais homens do que ele já matou ao longo da sua vida toda. E todas as vezes que você for ler sobre Sansão, e todas as vezes que ele se tornava poderoso, a Bíblia vai dizer: e o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, se apoderou de Sansão, e Sansão fez isso. E o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e Sansão fez isso. Não era meramente o cabelo. O poder não estava no cabelo, mas era o Espírito Santo que se apoderava. Tanto que ele estava com o cabelo cortado, ele recebeu força naquele momento. Se a gente for ver no Antigo Testamento várias pessoas, a palavra diz: o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo se encheu dele. Sem o Espírito Santo a gente é vazio. E antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele só visitava, era a visitação. Mas hoje nós temos a habitação do Espírito Santo. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo vivendo dentro de nós. E nós temos que ter motivo de gratidão. Isso é motivo de gratidão. Nós temos que ser gratos por isso. Porque se Jesus não morresse, o Espírito Santo não viria para habitar em nós. Jesus teve que completar o que foi designado para ele completar em terra, em vida, aqui na terra. Jesus ele teve que passar por tudo, morrer, ressuscitou, subiu aos céus, como a irmã disse, e o Espírito Santo ele não nos deixou órfãos. Ele veio para restaurar, para unir. Ele veio, ele rasgou o véu. Jesus rasgou o véu e agora tem ligação direta com o Pai. Agora você não precisa de entrar no Santo dos Santos, não precisa de entrar no templo. Você não precisa de esperar o sacerdote falar com Deus e assim ouvir a voz de Deus. Não, você dentro do seu quarto você pode falar com teu Pai. Você na sua casa cozinhando, fazendo Nescau, café da manhã, você pode conversar com seu Pai. Você não precisa sacrificar mais animais e animais e animais, não. Ei, você precisa obedecer, que é melhor do que sacrifício. Hoje em dia o véu está rasgado, gente, e está diante dos nossos olhos. E quantas vezes a gente não é grato ao Senhor por isso? Porque a gente já se acostumou, a gente já se familiarizou. Por que se familiarizou, Breno? Por quê? Não sei se você já parou para perceber.
que o seu pai, a sua mãe, seu filho, seus irmãos, às vezes você não dá o valor que eles mereciam. Às vezes você não é grato todo dia. Às vezes você não olha nos olhos com aquele olho brilhando, nossa, muito obrigado pelo meu pai estar aqui. Quantas vezes a gente faz isso? Fala a verdade. Quantas vezes na correria do dia a dia a gente olha assim, nossa, pode ser a última vez que eu estou olhando para o meu pai. Pode ser a última vez que eu estou olhando para minha mãe. Pode ser a última vez que eu estou olhando para o meu irmão. A gente briga tanto, mas obrigado pelo meu irmão. Obrigado pela minha irmã. E a gente não é grato porque a gente está o quê? Acostumado a ver todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. É diferente de uma pessoa que já viajou, está 10 anos fora, e quando ela volta, você fica alegre, você recebe muito bem aquela pessoa, o seu coração fica saltitante. Por quê? Você não está acostumado a ver a pessoa sempre. O problema é que às vezes a gente se acostuma com a presença do Senhor. A gente se acostuma com a graça do Senhor. A gente se acostuma com o amor bondoso do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos, eu nem você merecíamos levantar da nossa cama todos os dias, não merecíamos. O Brasil inteiro merecia ser consumido. O planeta merecia ser consumido. O Espírito Santo está falando nesse lugar, irmão. Não sou eu que estou falando. Jesus. Não merecíamos estar aqui nessa noite, irmãos. Não merecíamos. Quantos livramentos o Senhor tem dado ao teu povo. Essa pandemia tem mostrado para nós quantas pessoas que eram do grupo de risco e não foram, quantas pessoas designadas pelos médicos. Jesus, se não for as mãos do Senhor, se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nada acontece. E é preciso que da mesma maneira que a gente recebeu Cristo, é preciso que naquele dia que nossos olhos se abriram e nossos olhos ficaram brilhando, nosso coração salteando, a gente não conseguia ficar de pé, como foi louvado aqui, era muita glória, muito amor. Dessa mesma maneira, você tem que permanecer nele. O seu amor por Cristo não pode diminuir. A sua paixão por Cristo não pode diminuir. Você não pode se acostumar com a presença de Cristo. Não pode. É necessário também andar nele. É necessário obedecer a Cristo, obedecer a Jesus com a mesma empolgação, obedecer com o mesmo amor, obedecer com a mesma coragem, ousadia. No versículo 7 ele diz: alicerçados e edificados nele. É preciso que a gente coloque Jesus como nosso fundamento, porque nos tempos aqui de Jesus, eles falavam sobre a pedra de esquina. A Bíblia fala que Jesus era a pedra de esquina. Por que pedra de esquina? Você consegue, Gabriel, botar uma pedra de esquina aí na internet? Procura aí pedra angular ou pedra de esquina. Na construção, nos tempos passados, a pedra de esquina era a pedra fundamental para construir uma casa, um edifício, alguma coisa. Sem a pedra de esquina, aquilo não ficava em pé. Aquilo não encaixava, não ficava no esquadro. Para vocês que não entendem muito de construção, se o Gabriel conseguir, se não conseguir, você pesquisa em casa, pedra angular ou pedra de esquina. Você vai ver que era uma pedra que pegava, como vou falar? O Gabriel vai tentar achar. Mas pegava as duas esquinas da parede, ficava bem na quina mesmo. E a partir daquela pedra se ia colocando todas as outras pedras. Ia começando a construção a partir daquela pedra. Então Cristo era a pedra angular, a pedra de esquina. Nada começava sem Ele. Nada poderia começar sem Jesus. Se alguma construção começasse sem essa pedra de esquina, não ia permanecer. Ela ia cair, ela não ia ficar firme, não ia ficar estável. E vocês começam a entender que Cristo é a pedra fundamental, é a pedra de esquina. Tudo tem que ser construído a partir dele e por ele. Nada pode ser construído sem ele. Amém? Ali, a pedra de esquina. Essa era a pedra angular, a pedra de esquina.
Era colocado primeiro aquela pedra ali, depois ia colocando as outras. Ela era o fundamento, o principal. Beleza, Gabriel? Muito obrigado. Então a gente vê que Jesus é o principal. Não somos eu e você, não é uma nova filosofia, não é um mero ensinamento, não. Jesus é o principal da vida. Ele é o pão, Ele é a água. Ele não perece, Ele não muda, Ele vive para sempre. Jesus, é sobre Jesus. Eu e você estamos aqui por Jesus. Não é sobre quem toca mais, não é sobre quem prega mais, não é sobre quem anda mais bonito, quem fala melhor. Não é sobre isso, é sobre Jesus. Oh! Ele merece toda a honra e toda a glória. Oh! E quando eu e você entendermos isso, quando a igreja, o povo de Deus, não somente dessa igreja, mas quando a nação entender isso, que Jesus é a pedra principal, Ele merece toda a atenção, Ele merece toda a glória, toda a honra, aí sim, nós passaremos a testemunhar Ele por todos os lugares, porque quando entendemos isso juntamente, nós ficamos mais fortes. A palavra, ela ganha crédito, porque a Bíblia até acontece, as pedras até podem clamar, mas Deus quer contar comigo e com você. Nós somos cartas vivas do Senhor, e a pessoa que está lá fora, ela não vai olhar aqui para a Bíblia, ela vai olhar para a sua vida, ela vai olhar para a minha vida. E será que a sua e a minha vida vai gerar crédito? Será que vai gerar crédito no coração dela? Mas voltando para cá, nos tempos passados, eles diziam que Jesus era pedra não servia para nada. Eles não acreditavam que Jesus era fundamento, eles não acreditavam em Cristo. O seu povo, o povo que Jesus veio, eles não acreditavam. Diz lá em João capítulo 1. Mas Jesus diz que Ele é pedra de tropeço para aqueles que não acreditam, e pedra angular para aqueles que creem. Ou seja, aqueles que querem viver a sua vida, Ele é condenação, é julgamento, é fogo consumidor. Naquele grande dia vai chegar a recompensa. Todos aqueles que não seguirem esse caminho, porque é o único caminho, se não seguir esse caminho, não tem jeito. Não há brechas, não há jeitinho. Jesus é o caminho. E Ele diz: andai nele. Ele não diz andai. Claro, a gente tem que andar com Ele, mas o que eu quero frisar é o caminho. Andai nele. Você percebeu? Jesus é o caminho, andai nele. Isso parece às vezes lógico, mas às vezes a gente não percebe no que está ouvindo. Beleza? E aí a gente vê que nós temos que estar enraizados em Cristo, ter raiz profunda. Final do versículo 7, transbordando em gratidão. Nossa, transbordando em gratidão. Uma vez que você entende que Cristo te salvou, te libertou, uma vez que você entende que Cristo é o principal, você tem que ser grato. Mas não é de obrigação, não é que você, eu sou obrigado a ser grato a Cristo, não. Mas é que você entende que é a sua única resposta. É a sua única resposta, você não tem o que fazer, você fica rendido. É tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia, é tanta beleza que a sua única resposta é ser grato. Não há uma pessoa que se encontre com o Senhor e não mude. Você vê Saulo, era duro de coração. Saulo era um dos maiores assassinos de cristãos. Gente, ele entrava na casa dos lares e matava criancinha, matava pai, matava mãe. Era um assassino. Como que há oportunidade para um homem desse? Como que há nova vida?
Como acreditar? A gente não coloca no nosso coração isso, não entende, porque a gente sabe o final dele. A gente sabe que depois virou Paulo, tá, aquela história bonitinha. Mas se a gente olhar para um grande assassino hoje em dia, uma pessoa que faz perversidade, a nossa primeira coisa é ter ódio no coração. A primeira coisa é colocar a nossa justiça. Mas ele pode ser um Saulo. Um familiar seu que você acha que não tem mais jeito, ele pode ser um Saulo. Tem uma, eu não quero citar nomes, mas uma líder de uma congregação gigante aqui em São Gonçalo, que cometeu bastante erro. Ela pode ser um Saulo, e nem matou cristãos, muitos cristãos, famílias. Davi, qual é o erro de Davi? Colocou um homem na linha de frente para morrer, e ficou com a mulher dele. A gente tem inúmeros exemplos de irmãos, de pessoas na Bíblia que foram exemplos para nós, para não julgarmos uns aos outros, mas sim para orarmos por transformação, para orarmos por renovo. Nós não estamos aqui para condenar um ao outro, não estamos. O dia de condenação já tem o seu dia reservado. O grande dia é para condenação, e é para as recompensas, para exaltação. Mas nós estamos aqui para ser o hospital do Senhor, para orar um pelos outros, para levantar aquele que está caído, para ser voz de esperança, para ser voz de vida, para ser voz de sonhos, de realização de sonhos. A igreja está aqui para entregar palavras de vida. Se precisar de exortação, que seja exortação, e a exortação ela produz vida, não condenação. A exortação, ela não joga o irmão para baixo, mas ela pega pela mão: ei, homem de pequena fé, levante, levante. Não tem nada programado aqui, irmão, é Cristo falando, é o Espírito Santo. Eu estou aqui tremendo. O Senhor quer que entendamos isso. Transbordar em gratidão é a nossa única resposta. Se você ainda não se sente grato, é porque você não sabe o motivo, você não sabe o propósito, você não sabe o que aconteceu. Porque quando você de fato souber o que aconteceu há 2021 anos atrás, você vai ser muito grato. Você vai ser muito grato a Cristo. Porque, sabe por quê? Se tiver pessoas aqui desse jeito, se tiver você aí na sua casa desse jeito, com o coração frio e fechado, às vezes você lê e você não sente nada. Sabe o que acontece? O diabo, ele quer esfriar o teu coração, ele quer te distrair, ele quer colocar coisas e coisas para distrair a sua mente do real propósito. Nós não estamos aqui para abrir conta em Facebook, Instagram, para ter seguidores. Nós não estamos aqui para abrir conta em TikTok. Nós não estamos aqui para nada dessas coisas. Nós não estamos aqui para conseguir o melhor emprego. Entenda o que eu estou falando, não é errado isso. Mas o real propósito é Cristo, é Jesus, é entendermos quem foi Jesus e o que Ele fez e quem nós somos. Se você pular essa etapa, nada vai fazer sentido. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Jesus é o início, Jesus é o fim. Cristo, você pode se colocar de pé nesse lugar. Jesus. Jesus, Ele quer transformação. Hoje é noite de transformação de vida. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de recomeço na sua vida. Ei, Jesus está te chamando para mais perto hoje. Jesus está te chamando para dar um passo mais profundo hoje. Saia do raso. Ei, há muito mais para conhecer do Senhor. Há muito mais para se aprofundar no Senhor. Dê mais tempo para o Senhor. Dê a sua prioridade para o Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça nesse momento. Papai, muito obrigado pela sua presença, Senhor. Esse lugar está cheio, Pai, não de pessoas, mas da tua poderosa graça. Esse lugar está cheio, Pai, da sua presença, Papai.
Ó Deus, assim como nós te recebemos naquele dia, nós temos que dar continuidade. Nós temos que andar no Senhor, papai. E como andaremos se não conhecemos onde estamos andando, se não conhecemos esse caminho? Que os nossos olhos se abram, Pai, para conhecer o Senhor. Te conhecer e prosseguir em conhecer, papai. O Senhor é infinito, o Senhor não tem fim, Pai. Não há uma pessoa, Senhor, que faça doutorado ou PhD, mestrado, que diga: eu já conheço tudo de Cristo. Não tem. O Senhor é infindável. Nós queremos te conhecer, Pai. Se revele, Pai. Se revele continuamente a nós. E que o Senhor seja alicerce de nossas vidas, Pai. Que a gratidão seja transbordante, a ponto de contaminar quem está do nosso lado, Pai. A ponto, Pai, dessa gratidão alegrar o coração daquele que está do nosso lado, Senhor. Pode estar tudo indo mal e a pessoa não sabe por que a gente está rindo, mas é porque nós temos um motivo para ser grato. Esse motivo nunca vai perecer, que é Cristo. Cristo. Ei, esse único motivo, Pai, é o que nunca vai passar. Muito obrigado pela sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Senhor. Amém.